Quem não tem uma história para contar sobre dificuldade na hora de usar o plano de saúde? Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Associação Paulista de Medicina, mostrou que 96% dos usuários de São Paulo têm reclamações dos planos. Eu vou conversar com a Adriana Perrone. Ela tem mais detalhes sobre esse levantamento. Adriana, boa tarde para você. Quais foram as principais queixas dos usuários? Oi, Cris. Boa tarde a todos. Olha, reclamações relacionadas a consultas e exames diagnósticos. Esses foram os serviços mais criticados aí pelos pacientes nessa pesquisa, que ouviu 836 pessoas que utilizaram planos de saúde nos últimos 24 meses. Esse grupo de pessoas, de entrevistados, representa aí um universo de 11,2 milhões de pacientes no estado de São Paulo. Nós preparamos algumas artes para mostrar para vocês, para a gente prestar atenção nesses números que são bastante graves. Acompanhem comigo, então. Na primeira tela, a gente vê que 96%, então, como a Cris disse, dos usuários disseram que tiveram problema ao usar o plano de saúde. É um percentual maior do que o de 2012, que tinha sido de 77%. Na segunda tela, a gente vê que as reclamações, então, em relação aos serviços também aumentaram nesse período. Então, consultas médicas, 76% se queixaram contra 64% no ano de 2012. 72% dos pacientes reclamaram de exames diagnósticos esse ano e em 2012, 40% reclamaram. Outra reclamação também é sobre a dificuldade de liberação de guia. 71% dos pacientes afirmaram que tiveram dificuldades. Em 2012, o percentual era menor, 59%. Agora, olha só, as pessoas pagam aí plano de saúde, então, para conseguirem, teoricamente, um atendimento melhor no momento grave, no momento de necessidade. E a gente vê que 19% buscam o SUS como alternativa e 19% também buscam serviços particulares como alternativa ao plano de saúde. A pesquisa também ouviu, Cris, médicos, né, a opinião dos médicos a respeito do SUS. Então, foram ouvidos 615 profissionais no estado de São Paulo. E olha só, 1 em cada 3 disse que as empresas de plano de saúde interferem no exercício da medicina. 6 em cada 10 entrevistados apontam restrições quanto à solicitação de exames para diagnósticos e alternativas de tratamento. 60% desses entrevistados, Cris, trabalham no SUS. Só 2 em cada 10 disseram que conseguem internar um paciente com facilidade. 9 em cada 10 se queixam sobre o tempo que levam para conseguir uma internação. Só para a gente corrigir, então, o primeiro dado que eu dei de 1 em cada 3, que diz que as empresas de plano de saúde, obviamente, são dados referidos aí aos planos de saúde. Agora, o PROCON recebeu, só no primeiro semestre deste ano, 2.343 reclamações de consumidores em relação aos planos de saúde. Nós conversamos, inclusive, com uma representante do PROCON que falou sobre essas reclamações que a entidade vem recebendo e também ela dá dicas sobre o que os pacientes, as pessoas que contratam o plano de saúde devem fazer caso se sintam lesadas. A gente vai acompanhar, então, o que ela disse. É muito importante que o consumidor procure a própria ouvidoria dos planos, porque é um serviço regulamentado e, por lei, tem que haver uma ouvidoria para que possa tentar resolver nessa primeira instância a questão do consumidor. E, não havendo solução, até mesmo para que o consumidor possa realmente informar qual o perfil da empresa no mercado, procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor para questionar o problema que está sendo apresentado, para que ele tenha a demanda dele o mais rápido possível atendida. Nós ainda temos problemas relativos à negativa de cobertura, problemas simples em relação à falta de informação, às vezes não há uma negativa específica, há uma falta de orientação do consumidor em como solicitar aquele procedimento, aquele exame médico, aquele procedimento cirúrgico que está sendo solicitado naquele momento. O Ministério da Saúde informou que o Brasil conta com um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que garante acesso a mais de 160 milhões de brasileiros. E reconhece que a rede pública enfrenta desafios, entre eles a regionalização. O serviço está sendo reformulado. Estados e municípios devem apresentar a formação de redes de atendimento regional. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo não comentou o levantamento por desconhecer sua metodologia e os critérios adotados para realizar
realização da pesquisa. Eu vou conversar com o defensor público, Fábio Schwartz, que é especialista em direito do consumidor. Ele está lá no nosso estúdio, no Rio de Janeiro. Fábio, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Bom, minha primeira pergunta é o seguinte, é em relação exatamente a esse assunto que a gente acabou de abordar. Plano de saúde tem dado muita dor de cabeça para os usuários. Por que as pessoas têm tanta dificuldade assim para usar o plano que elas pagam todo mês? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, o setor de saúde suplementar vem enfrentando crise e aí os dados ficam bem claros que esses problemas vêm aumentando, né? E o curioso é que os problemas são sempre os mesmos, né? São vários anos com os mesmos problemas, são sempre as mesmas reclamações, varia muito pouco. Então, a Agência de Saúde, a Agência Nacional de Saúde, ela há muitos anos sabe quais são os problemas mais recorrentes. E, na minha opinião, há uma grave omissão aí no caso da própria agência reguladora, que ela sempre tarda, ela está sempre com um delay muito grande no momento de atuar, no momento de agir. E também é notória a crise no Sistema Único de Saúde, isso é fato. Mas quando você tem uma crise no Sistema Único de Saúde, por outro lado, né, embora isso possa ser, à primeira vista, ruim, porque acaba muita gente procurando plano de saúde, a base, né, de consumidores, de clientes desses planos aumenta. Então, eles aumentam a arrecadação, eles aumentam os lucros. E essa base de arrecadação, que redunda em aumento de lucros, ela tem que também ser acompanhada de um maior investimento por parte dos planos de saúde. A gente não vê. Parece que também eles não acompanham a demanda que vem surgindo em razão da crise da saúde pública. Mas os problemas são os mesmos e as soluções continuam lentas, demoradas, como sempre. Então, é por isso que a gente vê a situação nesse caos narrado na reportagem. Pois é, aí a gente vê que muita gente acaba indo para o Sistema Único de Saúde, pessoas que têm plano, e outras pessoas que podem pagar vão para o particular e pagam do próprio bolso. Agora, aproveitando que eu levantei esse assunto aí de preço, queria falar um pouco sobre aquela decisão da semana passada da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu uma resolução da Agência Nacional de Saúde, exatamente que estabelecia limites de coparticipação e franquias em planos de saúde. A ANS confirmou a intenção de manter essa norma. Como é que ficam os consumidores aí diante desse imbróglio, hein, Fábio? Então, esse é um problema também recorrente por parte da ANS. O que ocorre? Recentemente, a gente ouviu uma declaração do diretor da ANS dizendo que a agência não é órgão de defesa do consumidor. Ele está muito enganado, porque a Constituição, isso não é o perfil constitucional da agência. A Constituição diz que a defesa do consumidor cabe ao Estado e a agência reguladora é o Estado. E agências, todas elas, têm sim o papel de defesa do consumidor. E muitas vezes o que a gente observa é que a própria agência ela permite ou regula de forma contraditória, conflitante com o Código de Defesa do Consumidor e com a Constituição. E isso gera demandas. Se você tem uma regulação que ela conflita com a lei maior, superior a ela, que é o Código de Defesa do Consumidor, isso acaba gerando a judicialização das situações. Eu vou voltar a conversar agora com o defensor público, Fábio Schwartz, sobre planos de saúde. A gente vai direto às dúvidas dos nossos assinantes. Eu vou ler aqui do meu computador exatamente para o Fábio quais foram as dúvidas que a gente recebeu, que foram várias. A Ana Cristina, Fábio, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: os planos de saúde estão com a qualidade muito baixa. Meus pais têm planos caros e o atendimento está reduzido por causa de descredenciamento de laboratórios. O que fazer diante disso? Então, a lei dos planos de saúde garante que a rede credenciada ela mantenha a mesma qualidade de quando o consumidor contratou aquele plano. Quando há a saída de algum laboratório importante, ou mesmo de uma clínica, de um hospital e de médicos, o plano de saúde deve substituí-los com empresas, com entidades, com profissionais, com a qualidade idêntica, né? Se isso não for feito, você tem aí, né, um ato ilícito que pode ser reparado pelo judiciário, já que a ANS, esse é um problema recorrente, já que a ANS não se ocupa de resolver esses problemas na raiz, né? Através da fiscalização, é claro.
A Carla Mendes, de Nova Iguaçu, também Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, Fábio, o contrato com o plano de saúde não cobre um tratamento que eu precisei. Existe alguma lei que defenda o consumidor no caso dele precisar de um serviço que não consta do plano dele? Bom, tem que verificar que plano é esse, se esse plano é individual, se esse plano é coletivo. O fato é o seguinte, nós temos um plano de referência que as empresas operadoras de plano de saúde devem comercializar. E a ANS, ela divulga as listas dos procedimentos que são obrigatórios pelos planos. Os planos devem cobrir esses procedimentos de forma impositiva. Então, a particularidade do caso, eu não sei, eu não tenho como responder. A única coisa que eu posso acrescentar é, inclusive, aconselhar que ela entre na página da ANS e veja se esse procedimento, que eu não sei qual é ou não um daqueles que constam do rol, né, que é o rol impositivo da ANS. Fábio, o Reinaldo Cavalcante, ele disse que ligou para a operadora do plano dele de saúde para saber por que ele tem que pagar por todas as vacinas que ele precisa tomar. Esse procedimento é correto? Olha, o plano de saúde, nesse tipo de situação, normalmente reembolsa, né? O consumidor tem direito a um reembolso do valor pago pela vacina. E aí vai ser de acordo com a tabela do plano de saúde, que ele tem acesso a essa tabela para ver até que patamar, né? Qual percentual, qual o valor de reembolso que esse plano de saúde trabalha. Ele deve se informar e também é uma questão, é preciso mais informações, eu não sei qual é a vacina, eu não sei qual é a modalidade do plano, mas, enfim, de modo geral, o plano tem a obrigação de reembolsar o consumidor para esses casos de vacina. Fábio, muito obrigada por enquanto. Já já a gente volta a conversar. Você pode e deve participar dessa nossa conversa sobre planos de saúde com Fábio Schwartz. Ele é defensor público, especialista em direito do consumidor. Tire todas as suas dúvidas. Manda sua pergunta para os nossos endereços g1.com.br/globonews, ou falecoaglobonews.com.br, ou ainda 4002-2884, custo de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. Bom, vamos voltar a falar sobre plano de saúde. Vou conversar com o defensor público Fábio Schwartz. Tomara que agora ele esteja me ouvindo. Pelo semblante dele, ele está me ouvindo. Então, vamos lá, Fábio. A Miriam Faria, ela diz que trocou um plano por outro, agora ela está querendo cancelar esse novo plano, mas disseram para ela que o dinheiro da adesão não seria devolvido. Ela pergunta se tem o direito de entrar com processo para reaver essa quantia. Bom, preciso saber quanto tempo que ela fez o plano. Obviamente, o contrato de adesão, essa tarifa de adesão, ela não é ressarcida, né? A não ser que tenha sido um cancelamento quase que imediato, né? Então, com muito pouco tempo depois, e ela não chegou sequer a usufruir do plano. Aí, por uma questão de boa-fé, ela poderia até pleitear a devolução. Mas se ela já está no plano há algum tempo, né? Eu não vejo motivos para o plano devolver. Mas, enfim, a informação poderia ter sido mais completa. Eu peço desculpa à telespectadora por não poder ajudar muito. Não, imagina, já ajudou sim. A gente tem uma pergunta do Leonardo, ele é de Niterói, Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: eu fiz 59 anos, o último estágio antes de mudar o valor do plano. Tem um plano que custava R$ 1.100 e passou para R$ 2.550. É possível um plano mais do que dobrar? Tenho como recorrer? Não pode dobrar, né? É permitido o aumento por faixa etária. Existem regras na lei dos planos de saúde, por exemplo, se ele já está no plano há 10 anos e completa 60 anos, há mais de 10 anos e completa 60 anos, ele não pode haver essa majoração. E ainda que ele não esteja há 10 anos no plano, o aumento por faixa etária deve ser observar um percentual razoável, né? E dobrar não é um percentual razoável. Existem muitos litígios na Justiça e o STJ já teve a oportunidade de se manifestar em situações bem similares a essa, em que se operou 100% de aumento e o que foi considerado irrazoável, e há sim a chance dele rever esse percentual.
Fábio, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas análises. Um prazer ter você aqui. Volte Obrigado. sempre. Boa tarde. Boa A gente tarde. recebeu muitas e muitas perguntas. Então, amanhã a gente vai continuar nesse mesmo assunto com o professor Renato Porto, na nossa coluna do Direito do Consumidor. Então, você pode continuar mandando mais perguntas para a gente, que amanhã a gente retoma esse assunto importantíssimo sobre planos de saúde. Agora,